1 João, capítulo 5. Vamos fazer a leitura do versículo 16, mas antes nós vamos ver o que diz os cânones de Dort a respeito da perseverança dos santos, no artigo 5, que fala das consequências desses graves pecados. Nós estudamos a respeito dos graves pecados, que infelizmente nós crentes estamos passivos a praticar. Pecados que até as pessoas de fora do mundo podem se chocar. É o que nós podemos fazer, não é? Nós vimos as consequências desses grandes pecados, e diz assim, o artigo 5 dos cânones de Dort: eles, no entanto, por causa desses pecados grosseiros, ofendem profundamente a Deus, tornam-se culpados de morte, entristecem o Espírito Santo, suspendem o exercício da fé, ferem gravemente as suas consciências e algumas vezes perdem o senso do favor de Deus, até que voltem ao reto caminho, sinceramente arrependidos, e a face paternal de Deus volte a brilhar sobre eles. Pois Deus, que é rico em misericórdia, segundo o seu propósito imutável de eleição, não retira completamente o seu Espírito Santo dos que lhe pertencem. Mesmo na sua deplorável queda, tampouco permite que se afundem tanto a ponto de caírem da graça da adoção e do estado de justificação, ou que cometam pecado para a morte, isto é, o pecado contra o Espírito Santo, e que, totalmente abandonados por ele, se lancem na ruína eterna. Então é impossível o eleito de Deus cair neste pecado, num pecado para a morte, na blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos ver isso hoje, que é o nosso texto, 1 João capítulo 5, versículo 16, olha só o que diz. Eita, está faltando aqui, né? Perdão, pensei que estava aparecendo já aqui. 1 João capítulo 5, versículo 16 diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não roguem. Então, o pecado para a morte é algo tão grave, o pecado contra o Espírito Santo é algo tão grave, que Deus proíbe a gente de orar por uma pessoa dessa. Nem orar, essa pessoa é digna que o façamos. É uma proibição de Deus. Lembra um pouco também de Jeremias, que toda vez chegava para Deus, mas Deus, e o povo, e chorava, e Deus, não rogue por esse povo. E ele, mas Deus, pela segunda vez, Deus disse, não rogue por esse povo, ainda que esteja entre eles Daniel e outros profetas, eu não ouvirei a oração que você está fazendo. Na terceira vez que ele intercede, Deus se ira contra ele. Então, é uma questão entre Deus e aquela pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo. É a apostasia, não é? O texto de Mateus, capítulo 12, do versículo 30, olha só o que diz. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim. Então veja como Cristo é bem enfático e direto. Eu estou em cima do muro. Não, eu não sou crente, eu não me decidi por Cristo, mas eu também não sou contra, né? Eu até admiro, eu até acho bonito. Jesus Cristo disse, você é contra mim.
Esses que não se decidem, que não tomam o lado de Cristo, tomaram o lado do diabo. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Observe como isso é grave. Então, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ela atinge apenas aqueles que não pertencem ao Senhor, que não são eleitos de Deus. Jesus Cristo morreu pelos pecados. A justiça de Deus que condena o pecado caiu sobre Cristo, e o diabo, senhor do pecado, foi vencido por Cristo. Então, uma pessoa que rejeita o Espírito Santo, que blasfema contra o Espírito Santo, ou apostata da fé, essa pessoa está, na verdade, rejeitando a morte de Cristo, desprezando a justificação de Deus e se rendendo ao diabo como seu senhor. Veja só, ao blasfemar, a pessoa fecha o coração deliberadamente para o Espírito Santo. Veja o que diz o Evangelho segundo João, capítulo 16, do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que é que Cristo quer dizer com isso? Analisem direitinho. Se alguém quiser participar, peça o microfone para que a gente possa ouvir aqui na gravação, tá? Veja só, o que Jesus Cristo quer dizer que, quando ele diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O que é que ele quer dizer com isso? Da justiça, porque eu vou para o Pai. O que é que tem a ver a justiça com ele ir para o Pai? E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que é que tem a ver? O Espírito Santo vai fazer o quê em todo esse contexto? Veja bem, o contexto aqui que Jesus Cristo está trazendo é de que ele estará indo para o Pai e terá cumprido tudo o que era preciso para a redenção do povo de Deus. O que era preciso para que o povo de Deus tivesse concretizado a sua salvação? A morte de Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz assim, olha, convencerá do pecado porque não creem em mim. Bem, Jesus Cristo morreu por essa pessoa, já está com o Pai, e essa pessoa despreza, menospreza a morte de Jesus Cristo, o sacrifício substituível de Cristo. Então esse pecado é um pecado imperdoável. Aí depois ele diz assim, da justiça, porque eu vou para o Pai. O que é que Jesus Cristo está fazendo lá ao lado direito do Pai? Vocês lembram? Intercedendo por nós. Ele está ao lado do Pai intercedendo por nós. O Pai olha para Cristo, olha para o sujeito, e essa pessoa desprezando a morte de Cristo, a ira de Deus que foi derramada sobre Cristo lá na cruz, desprezando tudo isso. Então a justiça de Deus agora se volta contra essa pessoa.
Lembra o Evangelho de João também, o capítulo 3, não é porque Deus amou o mundo de tal maneira, lá, se eu não me engano é no 31, diz assim: aqueles que creem terão a vida, aqueles porém que se mantêm rebeldes contra o Filho não verão a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Ou seja, se eles não creem em Cristo, então eles estão rejeitando ali a possibilidade de salvação, de redenção, e a ira de Deus está sobre ele. É essa justiça aqui, da justiça, porque eu vou para o Pai está do lado, Cristo do lado do Pai, intercedendo, e a pessoa desprezando o Filho dele. Não me vereis mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, na cruz, Jesus Cristo venceu o diabo. Ele arrancou a armadura do diabo em que ele confiava, amarrou o diabo, prendeu o diabo por 1000 anos, que é uma linguagem simbólica, e hoje as nações podem conhecer a respeito de Cristo. Então as pessoas têm acesso ao Evangelho de Cristo, e quando desprezam, elas estão, na verdade, se prendendo àquele que foi preso por Cristo. Eles estão se submetendo àquele que foi derrotado por Cristo. Mas nós, quando cremos em Cristo, você, quando crê em Cristo, você recebe a liberdade do pecado, a justiça de Deus vai sobre Cristo, não é? Foi sobre Cristo, para não cair sobre você, e você hoje é livre, não é mais escravo do pecado, não é mais refém do diabo. Se quiserem questionar, acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, viu? Pode falar. Sim. A incredulidade não tem perdão, na verdade. Justamente, que é o diabo, Então veja só, aí essa mesma forma de linguagem é também apresentada na epístola aos Hebreus, que fala agora daqueles que têm participação conosco, que vivem na igreja e que cantam, e que louvam, e que oram, e que desfrutam das bênçãos da igreja. O Espírito Santo abençoa a igreja e eles desfrutam dessas bênçãos, mesmo não sendo crentes sinceros, genuínos, mas eles estão desfrutando da palavra que o Espírito Santo traz. Todos os benefícios que a igreja está recebendo, ele está recebendo. Só que é um apóstata, aí ele cai fora e agora se torna um inimigo do Evangelho. Veja o que diz Hebreus capítulo 6, do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, não possuidores do Espírito Santo, viu? Porque se eles fossem possuidores do Espírito Santo, isso não aconteceria com eles. Mas participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram em apostasia, viu? Não é cair em pecado, não. E é o pecado para a morte aqui. E caíram. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então é um pecado gravíssimo, onde não há perdão. Não podemos confundir com crise de fé. Qualquer um de nós pode ter crise de fé, duvidar,
do amor de Deus, duvidar do poder dele, da misericórdia dele. Pode acontecer com qualquer um de nós. Isso não tem nada a ver com apostasia, não tem nada a ver com blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja, um grande homem de Deus, Asaf, ele era líder dos levitas. Davi o escolheu pessoalmente para ser um dos líderes dos levitas, daqueles que eram responsáveis por levar a arca de Deus, por cuidar do templo, por conduzir o povo espiritualmente. Ele era chefe desse povo, mas veja a crise de fé que ele teve. Salmo 73, versículo 2, depois o 3, depois o 13. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do perverso. Então ele começou a sentir inveja. Ele começou a sentir vontade de trocar de lugar. Ah, se aquele perverso estivesse aqui no meu lugar e eu estivesse no lugar dele. Inveja é isso. E ele chegou a esse ponto. Ele chegou pior. Olha o que ele diz no 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Não valeu a pena, foi inútil, foi em vão servir a esse Deus. É isso que ele está dizendo. Ah, mas e é possível? É possível. Inclusive, pessoas totalmente preparadas. É possível ter grandes crises de fé. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Agora é interessante, irmãos, porque o cristão genuíno, ele não peca para a morte. Por um motivo. Porque Deus o guarda. Lembra lá do pecado para a morte? Vamos ler o contexto de 1 João capítulo 5, do versículo 16. Se alguém vir a seu irmão a cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o que é que faz com que o crente fiel, genuíno, não peque para a morte? É Deus que se compromete em guardá-lo. Por isso que Cristo disse para Pedro: Pedro, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Percebe Cristo guardando Pedro, para ele não ter o destino de Judas? Cristo foi a diferença. Por isso que o crente, o eleito de Deus, ele não tem como blasfemar contra o Espírito Santo. Uma dúvida aterrorizante e um peso insuportável. Era o que Asaf estava sentindo. Porque ele estava nesse conflito de fé, e veja, ele diz: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Se eu começasse a pregar isso que eu estou sentindo, esses estímulos que estão me fazendo aflorar esses sentimentos, se eu começasse a divulgá-los, a proliferá-los, a pregar sobre isso, eu teria traído a geração dos teus filhos. O que ele está dizendo é: eu teria apostatado da fé, eu teria pecado contra o teu Espírito Santo. Mas ele ficou calado, as dúvidas corroendo ele, a vontade dele viver como os ímpios, o desejo dele se afastar de Deus, e tudo isso ele se corroendo por dentro, mas não fez. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Era difícil para ele. Mas qual é a solução?
Como é que a gente pode se livrar de um peso tão terrível quanto esse? Qual é o caminho? É incrível, o caminho é o da simplicidade. O caminho é aquele que o mundo despreza. A igreja é desprezada pelo mundo. É tão desprezada que a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a se aborrecer, ou dentro da igreja com alguém, ou com pecados lá fora, a primeira coisa que a gente faz é sair dela. Porque ela se torna irrelevante para a nossa vida. Mas é nela que você encontra as respostas. Foi a ela que Deus confiou essa comunhão. Veja bem o que é que ele diz. Ele entrou no lugar mais abençoado da terra. Ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O Salmo 73, agora o versículo 17. Deus, todas essas dúvidas, todo esse peso, toda essa angústia que eu estava sentindo só perdurou até o dia que eu entrei no teu santuário, na tua igreja, na tua casa, no teu templo. Quando eu entrei lá, tu me respondestes, tu me mostrastes o fim deles. Aí ele começa a reagir. Mas veja só, o que acontece com Asaf é a metanoia. E a metanoia, que é a mudança de mente, mudança de espírito, mudança de alma. Isso, quando acontece conosco, irmãos, é uma coisa estranha, porque é um misto de raiva e prazer que a gente começa a sentir. Veja só, Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala dessa metanoia. É dizendo que a nossa mente tem que seguir por esse caminho aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tira essa carga tão pesada de pensamentos sujos, fracos, inúteis, medíocres. Arranque essa chuva de pensamentos e agora comece a colocar pensamentos nessa direção. É isso que faz com que a gente comece a despertar para aquilo que de fato em Deus tem valor. Aí Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que se transformar. Infelizmente a gente vai sendo corrompido às vezes aos poucos, sem perceber, a mente se corrompendo por este século, por coisas que nos atraem, por coisas que nos estimulam. Aí ele diz: façam isso para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é isso. Veja o que Asaf chega a fazer quando ele muda de mente, quando ele vai para a igreja, vê o que o Senhor diz a respeito do que ele estava passando, do porquê ele estava sentindo aquilo, do que estava acontecendo numa dimensão que poucos têm acesso. Deus mostrou para eles. Olha só a raiva dele. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Isso é indignação. Ele olha para a burrice dele, para a ignorância dele quando estava lá, sem entender o que realmente estava acontecendo. E ele diz: Deus, eu era um animal na tua presença. Se sentindo um jumento de fato. Um animal que não raciocina. E ele está dizendo: eu era um bruto, ignorante, irracional na tua presença. Isso é raiva. Enquanto a gente não tiver essa raiva de nós, não está havendo mudança de mente. A gente está fraco ainda. Nós precisamos nos odiar. Se você não aprender a se odiar,
você nunca vai aprender a amar Cristo. Mas entenda, odiar tudo que estimula você a se afastar de Cristo, porque dentro de nós existe isso o tempo todo. Aí essa raiva vem contra esses estímulos, esses sentimentos que nos afastam de Cristo, e a gente massacra esse sentimento. Por isso que Cristo disse: aquele que não aborrecer a sua própria vida por amor de mim, não é digno de mim. E aqui está Asaf aborrecendo a vida dele. Mas olha o que ele diz depois: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Agora me diga, parece a mesma pessoa? Não parece. E por que não é? Mudou ali completamente. Ali estava um personagem que foi criado, alimentado por sentimentos, estímulos negativos, pensamentos distorcidos, uma gama de coisa horrível. Criou aquele personagem que rejeitava sofrer por amor de Cristo. Quando Deus abriu os olhos dele, mostrou a verdade, alimentou ele com o pão da vida, olha só que declaração. Agora ele passa a ser quem ele de fato é, em Cristo. Então, irmãos, para terminar, eu quero ler Ezequiel, que mostra essa mudança em nós, que produz raiva e prazer. Veja o que Deus diz, Ezequiel 36, do 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Porei dentre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, farei que guardeis os meus juízos, farei que os observeis. Então Deus faz isso com o crente. Aí o que é que acontece quando o crente começa a lembrar do que fazia antes contra o Senhor? É isso daí. Olha só, o 35 diz: não, aqui é o prazer, certo? É o prazer. Deixa eu ver aqui o nojo. É no versículo, vê aí, Carlão. Se é no versículo 30, vocês podem ver aí. Se é Ezequiel 36, 30. Se não for, procura aí o texto onde ele diz assim. Então, é o mesmo capítulo. Então, sentireis nojo de vós mesmos. Eu pensei que estava aqui, mas não está. 31, lê aí. Pega o microfone, mano, por favor. Enquanto a gente não sentir nojo de tudo que a gente faz que afasta a gente da comunhão com o nosso Deus, com o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo, não está havendo mudança de mente. Aí ele diz, isso é a revolta, isso é a raiva que a metanoia produz, que a mudança de vida produz. Essa é a raiva. Mas veja o prazer, o versículo 35. Disse-a: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Olha que incrível. É assim que você se sente. Eu estou me sentindo maravilhosamente bem. Eu estou fluindo vida. Como é bom a vida, como é bom estar em Cristo. Então, você vive como se estivesse no jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas
estão fortificadas e habitadas. É assim que sente uma pessoa. Mas há esse misto. Agora, o perigo é você sentir a raiva e ela te travar, e ela te parar, e ela levar você a recuar, regredir. Não é para isso que ela vem. É para que a gente olhe e diga, a partir de hoje vai ser diferente, porque eu não quero esta nojeira mais na minha vida. E você se impulsionar com essa raiva para servir melhor a Cristo. E aí você se deleitar também nos momentos que você tem ali. Até essa raiva deve produzir alegria em você. Deus, obrigado, porque eu não quero mais aquele estilo de vida, aquele comportamento, aquelas coisas que eu escolhia. Então, é esse misto. Agora, o que nós precisamos pegar, num geral aqui, é que o crente, o eleito de Deus, ele não blasfema contra o Espírito Santo. Da mesma forma que é impossível alguém que blasfemou contra o Espírito Santo ser perdoado, é impossível um eleito de Deus blasfemar contra o Espírito Santo. Alguma dúvida, irmãos? Questionamentos? Então vamos orar ao nosso Deus agradecendo. Sueli, nos conduz a Deus em oração. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, vamos ter o nosso momento ágape. Nós passamos um pouco do horário por conta dessa ajuda que tivemos aqui, né? Precisávamos aproveitar o nosso querido irmão Mano para nos auxiliar neste hino. Cansou, Juninho?